1 Samuel capítulo 1, diga amém. Diz assim o verso de número 15. Porém, Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Verso de número 17. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. Verso 18. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Repita comigo isso, toda a igreja. E o seu semblante já não era triste. Agora você abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz assim: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Igreja do Senhor, o Senhor me levou nesse texto bíblico de 1 Samuel e de 2 Coríntios, quando eu estava lendo Mateus capítulo de número 17. Quando o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele chama alguns dos seus discípulos e toma consigo e sai para um lugar em particular. Ele chama consigo Pedro, Tiago e João e sai para um alto monte para falar com o Senhor Jesus. O texto de Mateus capítulo de número 17 vai dizer que o Senhor transfigurou, resplandeceu. O texto vai dizer que a aparência de Jesus foi transformada pelo brilho do Espírito. A aparência de Jesus foi transformada por um brilho divino. Ele revelou a glória divina dele. Eu lendo esse texto que fala sobre a aparência de Jesus, o Senhor me levou a 1 Samuel, que fala de um semblante de uma mulher. E o texto de 1 Samuel, ele é muito profundo. Ele vai falar aqui algumas características desse semblante desta mulher. O semblante dessa mulher era de amargura de alma. O semblante dessa mulher era um semblante que o próprio profeta, sacerdote, olhou para ela e falou assim: tu tem um semblante, um jeito de que tomou vinho. Mas na realidade, ela estava derramando-se perante ao Senhor. E o seu semblante era amargurado por causa da circunstância que ela estava passando. Aí o Senhor me trouxe à minha mente. E comecei a analisar alguns semblantes. E eu comecei a refletir sobre o meu próprio semblante. Já veio muitos que falaram assim: você tem um semblante fechado. Talvez isso é até uma genética.
semblante fechado, parece que está bravo. Mas, e teve alguém que deu até glória, parece que estava bravo mesmo. Mas o semblante que eu estou falando aqui, não é um semblante que você tem da sua característica hereditária. O que o Espírito de Deus quer falar com a igreja nessa noite é o semblante que está mostrando por causa do que você está passando, por causa da angústia da alma que você está passando. E aí eu fui ler uma história sobre semblante, e achei uma história interessante, maravilhosa, porque o autor, escrevendo esse conto, ele fez uma comparação de um voo de um avião com um culto de uma igreja. O que isso tem a ver com semblante? Tu vai ver. Tu vai ver. Ele começa a contar que os passageiros desse voo começam a entrar dentro do avião. E quando eles estão adentrando dentro do avião, há uma aeromoça que vai dizendo para eles: bom voo. E é o que todo mundo quer. Quando entramos no avião, nós queremos que o voo seja bom. Alguns entram com tranquilidade nesse voo, outros entram com um semblante assustado, porque o trajeto do voo, muitas das vezes não depende de nós, mas depende daquele voo. É uma experiência extraordinária, mas para alguns é uma experiência previsível, normal, do mesmo jeito, nada diferente. Aí o Senhor falou assim: é assim que alguns entram na minha igreja, no culto, como se nada fosse acontecer. O que alguns estão esperando é que simplesmente seja previsível, normal, um culto com a mesma liturgia, o coral cantando, as crianças cantando, um culto previsível. E se nós colocarmos alguém ali na hora que for sair e perguntar como é que foi o culto, a maioria vai dizer: normal, foi um bom culto, a orquestra tocou bem, o coral cantou bem, a mensagem foi boa, foi um bom culto. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu até vou voltar domingo que vem. Eu vou voltar. Foi muito bom. Foi muito bom. Mas na história que esse escritor escreve, ele fala que entrando alguns passageiros, entrou uma criança. E a primeira pergunta que essa criança faz, quando entra na porta do avião, ele pergunta: eu quero conhecer o piloto. Esse garoto, ele quer algo diferente. Ele não quer um bom voo. Ele quer ter uma experiência diferente. Ele quer algo mais do que aqueles que estão assentados naquele voo. Eu quero conhecer o piloto. Eu quero conhecer aquele que vai me levar ao meu destino. Eu quero conhecer o que ele vai fazer para que eu chegue no meu destino tranquilo, calmo. Eu quero conhecer aquele que vai comandar os botões, que vai levantar o voo, e que se tiver alguma turbulência, eu quero saber se ele tem o controle desta nave. Aí chamaram as crianças para adorar. E quando as crianças vêm para adorar, eu não sei se vocês já observaram, o semblante da criança é diferente.
elas vêm correndo, elas vêm alegre, elas vêm felizes. E olha que muitas das vezes o que eles vão cantar, eles não sabem o que vão cantar. E olha que muitas das vezes eles nem abrem a boca para cantar. Mas eles vêm com uma alegria, com uma felicidade, a adorar a esse Deus, porque eu tenho a convicção e a certeza, eles não têm o controle da vida deles, mas eles vêm adorar aquele que controla a vida deles. Oh, aleluia! Porque para muitos o voo é a mesma coisa. E se você olhar alguns passageiros, como se nós fôssemos olhar algum sentado aqui na nave do templo, vai parecer muito com alguém que está sentado numa nave. Alguns vão conversar, vão falar outras coisas, outros vão pegar o celular, alguns vão dormir, cochilar, porque eles querem simplesmente um bom voo. Mas há também, dentre desses, alguns que estão irritados, insatisfeitos, reclamando do tamanho do banco, reclamando do local aonde ele está sentado, reclamando que ele não foi bem recebido. Há alguém também irritado, reclamando porque não começou no horário, o voo não saiu no horário, reclamando porque vai terminar depois do horário. E se você conversar com esses depois do voo, eles sempre vão ter alguma queixa para fazer. E se você conversar com alguns no culto, depois do culto, certamente você vai escutar também. O coral cantou, mas tem uma voz lá que desafinou. A orquestra tocou, mas era para entrar no primeiro tum da bateria, entrou meio tum depois. Às vezes um pequeno detalhe faz a diferença no nosso voo, no nosso culto, na nossa adoração. Mas tem alguns que entram no culto, já saíram de casa dizendo: dessa vez será diferente. A minha alma está amargurada, a minha alma está triste, mas hoje eu preciso ter um encontro com aquele que é dono da minha vida, da minha casa, da minha família. Hoje eu preciso entrar na sala de comando, eu preciso entrar no Santo do Santo e falar com o Senhor, porque Ele mudará a minha história. Aleluia! O Espírito de Deus está dizendo para muitos aqui: você precisa sair desse culto diferente como você entrou. Você precisa sair do bom culto para um algo mais extraordinário. Tu precisa sair daqui desta noite dizendo: eu ouvi a voz do meu Senhor enquanto eu adorava Ele. Oh, aleluia! Não olhe para o seu semblante do seu irmão, não. Não olha para o semblante do seu irmão. Olha para um espelho. Vê se o seu rosto está refletindo a glória do Senhor. Porque Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Ele está aqui nesta noite.
Ele conhece a amargura do seu coração, Ele conhece as lágrimas que você derramou, Ele conhece o que você fez para estar aqui nesta noite. Só Ele sabe o porquê você está aqui, mas Ele está dizendo para ti nesta noite: hoje eu tenho um encontro contigo, hoje o teu semblante será diferente da maneira como você entrou. Ana sai da casa dela para ir adorar. A Bíblia vai dizer que a circunstância de Ana trazia amargura para o coração dela. A primeira circunstância, ela enfrentava dentro da própria casa dela alguém que a perseguia. Outra circunstância, que o semblante de Ana se tornou diferente, é porque ela era estéril. Ela não poderia gerar filhos, e aquela quem perseguia tinha filhos. Ana subia à casa de Deus para adorar a Deus e se derramar diante do Senhor. O texto vai dizer que Ana faz isso. Ana se curva diante de Deus, chora amargamente. E o texto vai dizer que Eli chega para esta mulher, porque ela falava baixo, falava somente aquilo que estava no coração, e falava para o Senhor dos exércitos. Não se ouvia Ana falar. E o profeta chega para Ana e fala: você está embriagada? Muitas das vezes, nem quem está sentado do teu lado conhece o teu sofrer, a tua angústia, e que tu falas para Deus. Muito menos o pastor que está aqui. Mas só que eu tenho uma coisa para te dizer: o Senhor ouviu a sua oração, o Senhor ouviu o seu clamor, o Senhor ouviu a tua aflição. Ele sabe porque você está aqui com esse semblante amargurado, triste. Alguns estão olhando para ti e te dizendo: não há alegria, mas não é uma alegria externa, é algo interno que está tirando a alegria do teu rosto. Mas Deus renovará a sua força nesta noite, visitará a tua vida, e tu sairás daqui renovado pelo nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Toda vez que nós temos um encontro com Deus, o nosso semblante se muda. Algo extraordinário acontece na nossa casa e na nossa família. E aí eu fui folhear a palavra de Deus. E o Senhor me levou em Isaías capítulo de número 6. O texto vai dizer aqui que no ano em que morreu Uzias, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí ele teve uma revelação do trono de Deus. O Senhor precisa se revelar para ti nesta noite. Num trono tem alguém sentado. E esse Deus que está sentado no trono, Ele tem o controle de todas as coisas. Aquele que está sentado no trono, Ele controla a sua história. A circunstância de Isaías há uma insegurança, porque o rei do homem morreu, o trono da terra está vazio, mas o trono do céu não fica vazio. O nosso Deus está sentado nesse trono, e Ele controla todas as coisas. Ele tem a sua vida sob o controle dEle.
alguém aqui nesta noite que entrou aqui com a vida oscilando, entrou aqui pensando: o que será da minha vida? Entrou aqui dizendo: estou lutando sozinho. Entrou aqui dizendo: até quando eu vou passar por isso? Entrou aqui dizendo: isso tem trazido mal para a minha alma. Mas o Senhor nesta noite está presente e Ele levanta você para ter uma visão dele sentado no trono. E Ele sentado no trono, Ele está te dizendo: eu conheço a sua história, há um tempo determinado, fique tranquilo. O diagnóstico do médico não é a última palavra. O diagnóstico do médico não é a última palavra. Aquele que está no trono tem o controle da sua vida. Há alguém aqui que entrou, o Espírito de Deus fala comigo. Há alguém aqui que entrou dizendo: a minha história acabou, o meu casamento está por um fio. Mas esse Deus conhece a sua história. Haverá um renovo de Deus na sua vida. Tu renovarás as suas forças. As pessoas estão olhando e estão vendo. O seu semblante está triste. O teu caminhar está triste. Mas o Senhor nesta noite te revelará algo extraordinário do céu para a sua vida. Você pode ter perdido o controle, mas o nosso Deus tem o controle da sua história. Oh, aleluia. Semblantes tristes. Semblantes tristes. Sem vontade de viver. Nada para ti te alegra. Você acorda e fala assim: é só mais um dia. Mas o Espírito de Deus está dizendo: não é só mais um dia. Fique tranquilo. Isso vai passar. Alguns até lembram da época em que o semblante era alegre e feliz, da época em que a sua vida era cheia de planos, de projetos, de coisas extraordinárias. Como era semblante, como o seu semblante era feliz quando você desenhava a sua própria história. Mas a circunstância da vida mudou. Parece que riscou a sua história. E você olha para esses rabiscos. Isso não vai mais, isso não vai mais. E isso tem trazido você uma amargura na alma. Você já não sente mais a presença e a graça de Deus. E vou dizer uma coisa mais forte aqui ainda. Você não está tendo nem prazer mais de estar na casa do Senhor. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia e bondade, resolveu abrir a porta do comando desse voo que é a sua vida. E vai te chamar você nesta noite para experimentar algo extraordinário e sobrenatural. Aquilo que a sua mão não consegue fazer, mas o nosso Deus está aqui e vai fazer você experimentar aquilo que você ainda não experimentou. Aleluia. Perdi o comando. O trono da minha vida está desocupado. Mas só que o nosso Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. O texto vai dizer que Ana chorou amargamente.
mas ela recebeu de Deus a resposta do Senhor. E aí o texto vai dizer assim: e ela foi ao seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste, porque ela recebeu a visita do Espírito Santo na vida dela. Aleluia. A equipe de louvor vai adorar ao Senhor com um louvor. Até então, você não adentrou no comando desse voo, que é a sua vida. Você não entrou no trono do comando, mas nesse louvor, você vai se derramar diante do Senhor. Você vai fazer como Ana. Você vai apresentar tudo aquilo que está amargurando a sua alma e o seu coração. E o Espírito de Deus te visitará de uma maneira extraordinária. Tu não podes sair daqui com um semblante triste e amargurado por causa da vida, mas tu sairás daqui com a cabeça erguida e com um semblante alegre, dizendo: eu visitei e fui visitado pelo Senhor dos exércitos. Aleluia. Vamos todos colocar de pé. Vamos todos. E vamos proferir a Deus uma adoração. Entra diante do trono de Deus. Entra diante da presença do Senhor. Enquanto eles vão adorar a Deus, eu vou depois orar por alguém que quer receber Jesus como Salvador. E também vou orar por alguns que precisam de uma visita extraordinária do Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos adorar. Oh, aleluia. Quero ver o sol já cansado brilhar em um triste entardecer. Aleluia, 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 aleluia. O primeiro brilho da lua enxergar e a primeira estrela nascer. Oh, aleluia. Quando a dor vai tomar o teu sorriso, Oh, aleluia. está se apagando. Sei que amanhã, quando eu acordar, Oh, aleluia. Jesus Cristo minha dor vai tirar. Alabaitoma raiande cadema. Adentre na presença do Senhor. O choro pode durar. É uma voz profética sobre a sua vida. Esse choro vai passar. Tu chora por causa do teu filho. Tu chora por causa da sua família. Isso tem afligido a sua alma. Elas podem formar contra mim. Oh, aleluia. Mas ele vem. Mas Cristo vem de manhã. Oh, aleluia. E tira o meu medo. O garoto saiu do lugar onde estava, foi chamado pelo piloto para ver a sala de comando. Já cansado, E ele saiu da sala de comando com um sorriso diferente. triste entardecer.
eu vou fazer isso. Você quer ver a sua história ser mudada? Aleluia! Eu convido você para sair da onde você está. Mas venha rápido. Tu não vai vir diante do púlpito. Tu vai vir diante do Senhor. Tu vai vir diante daquele que tem o controle da sua casa, da sua história. E tu vai vir para procurar o milagre dele. Você como Ana, você como Isaías, você precisa dar um passo de fé. Aleluia! Venha, venha, venha. Venha receber do Senhor alegria. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O Senhor precisa te visitar nesta noite. Oh, aleluia! Glória a Deus. Venha, venha. Ele vai escrever uma nova história. Oh, aleluia. Se tiver alguém para Jesus, venha receber a Cristo. Venha entregar a sua vida para Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Só o instrumental agora. Só o instrumental. Aleluia. Pode vir, pode vir. Pode vir. Venha. O Senhor está te chamando aqui para receber dele um milagre, para curar essa amargura, essa tristeza que está tirando você o prazer de viver. Oh, aleluia. O convite é muito difícil, mas você vai ter que enfrentar esse medo, romper a multidão, como fez Ana, se curvar diante de Deus e dizer: eu preciso que a minha história seja mudada. Eu preciso que a minha história seja reescrita. Eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Pode vir. Pode vir. Alguém acompanha essa moça? Acompanha essa moça. Isso. Vem cá, minha filha. Fique tranquila. Você está diante do Senhor. Ele conhece a sua história. Ele conhece a sua aflição, a tua solidão. Mas Ele preparou esse dia para dizer que esse choro passará. Um novo dia vai raiar. Há muitas mulheres aqui como Ana, que estão amarguradas. Mas às vezes o sair daí e vir aqui vai constranger, mas vai curar também. Vai curar também. Esses que tiveram coragem de vir, e alguns que ainda estão aí, que precisam vir. Enquanto eu faço um apelo sobre salvação, se você quiser dar o passo da fé, venha, 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 venha. Você não pode sair daqui com esse semblante amargurado, triste.
Espírito de Deus manda dizer: tem pessoas aqui que estão com um semblante tão amargurado, tão triste, por causa de projetos e de sonhos que foram ceifados. Ceifados por causa de uma questão genética. Mas o nosso Deus é um Deus que faz milagre. Nada barra Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode se derramar diante do Senhor. Pode se derramar diante do Senhor. Alguém aqui para Jesus? Você que entrou a esse templo e ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o tempo, é a oportunidade que Deus está lhe dando. Não saia daqui, não saia daqui sem receber Jesus. Não saia daqui sem fazer uma aliança com o Senhor. Mais uma vez eu te digo: não saia daqui sem fazer uma aliança com o Senhor. Essa aliança mudará a sua história, mudará a sua vida. Nós estamos aqui te esperando. Venha, venha receber o Senhor. Venha receber o Senhor. Oh, aleluia. Equipe, só mais uma estrofe. O choro pode durar. Pode cantar só mais essa. Enquanto o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã, vem cedo. As estrelas podem formar contra minha noite, mas Cristo vem bem de manhã e tira o meu medo. aleluia, aleluia, aleluia. O texto vai dizer que Ana levantou de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. E vieram à sua casa, voltaram para a sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. No templo, Ana chorou. No templo, Ana apresentou a sua amargura de espírito. Na casa de Ana, ela recebeu o milagre do Senhor. Tu sairás daqui abençoado em nome do Senhor Jesus. O milagre vai acontecer na sua casa. O milagre vai acontecer no seu lar. O milagre vai acontecer na sua história. O milagre vai acontecer. Oremos. Querido Deus, graças te damos, Pai. Como é bom entrar na tua casa, entrar na tua presença. E sairemos daqui, ó Deus, diferente da maneira como nós entramos. Pai, algo sobrenatural aconteceu neste lugar. O Senhor visitou corações amargurados, Senhor, triste,
pela circunstância da vida, mas o Senhor trouxe um renovo, uma nova expectativa, uma nova esperança. O Senhor renovou força, o Senhor mudou história, sembrantes foram mudados pela presença do Senhor. Pai, Tu és o Deus que está no trono e conhece toda a nossa história. Tu sabe, ó Deus, que alguns ficaram onde estava, mas ali caiu lágrima, ali houve conserto, ali houve aliança, ali houve um novo propósito contigo, com o Senhor, e o Senhor também os visitou. Pai, assim como Tu fez com Ana, faça um milagre na casa. Halabashomahas, visita a casa, coloque em ordem a casa, salva, Senhor, os que são da casa. E se a amargura, Senhor, desta Tua filha na casa, muda a história desta casa, Senhor. Muda, Senhor, o ambiente desta casa. Entra com providência, com paz nesta casa, Senhor. Pai, há projeto aqui, Senhor, que foi cancelado pelo homem. Houve uma palavra de um homem dizendo: não tem jeito, não vai acontecer. Até essa pessoa, Senhor, acreditou nesta palavra, mas o Senhor diz outra palavra. O Senhor estabelece outro mandato. O Senhor estabelece outra palavra profética. Tem solução, tem jeito. Eu abro aquilo que está fechado, eu faço produzir aquilo que não produz. Eu faço porque eu dei a minha palavra, e a minha palavra não voltará para trás. Halamaishoyama hayande kandemas, falabaituyama hayande kandemas. Tu mudará o teu semblante, halaituyamas, porque esse projeto é meu, diz o Senhor. Homem nenhum pode travar. Essa porta, digo eu, o Senhor, está aberta para ti. Caminhe para a tua casa com um semblante alegre e feliz, porque visito tu nesta noite, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe.